como eu disse, estou aqui, Ministério Ebenezer, para falar um pouco com você sobre batalha espiritual. Muitas pessoas já ouviram falar sobre batalha espiritual, e a batalha espiritual, ela existe, e nós damos munição para o nosso inimigo, para que ele tenha como agir na minha vida e na sua vida. Então, eu vou explicar um pouquinho de uma maneira muito simples. No mundo espiritual, há uma legião de anjos, e há uma legião de anjos caídos, de demônios, e depende o que eu falo ou o que eu faço, eles correm e trabalham contra a minha vida. Como que o diabo tem uma brecha na minha vida ou na sua vida? É somente quando liberamos palavras de maldição, quando murmuramos, quando reclamamos, quando xingamos, quando brigamos, como liberamos palavras que não provêm realmente de um cristão, de quem tem uma aliança com o Senhor. Da mesma forma, os anjos do Senhor, toda vez que você libera uma palavra de bênção, Deus está ali, você é templo do Espírito Santo. E quando liberamos a palavra de maldição, o Espírito Santo se afasta, porque ele é sensível. Ele não fica aonde tem coisas erradas. Então eu comecei por aí. O que é a batalha espiritual? É uma batalha constante que o cristão enfrenta com as influências do mundo, contra a sua própria natureza pecaminosa, carne, e contra o diabo. Temos 3 adversários que não dão trégua aos cristãos. Primeiro, a carne. Há uma batalha travada entre a carne e o espírito. Está lá em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e eles se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E é uma luta constante. Por quê? Porque estamos no mundo. Então, como se tivesse uma bandeja colocada para você, e você sabe que você não deve tocar, mas tem o seu lado carnal neste momento. 2, o mundo. Quando falamos da batalha contra o mundo, não estamos falando no sentido físico do planeta ou da natureza. E também não nos referimos às pessoas, pois em João 3,16 diz: mas queremos dizer sobre os valores deste mundo pecaminoso que enche, prende a humanidade, esquecendo-se de Deus. João afirma que o mundo jaz do maligno, está lá em 1 João 5,19, e sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, o que significa, irmãos? O diabo, ele se transforma em anjo de luz para nos apresentar um quadro muito sutil, muito agradável. A primeira coisa que ele deseja de mim e de você é que não conseguimos deixar um tempo para as coisas de Deus. Então,
nos ocupamos com o dia a dia, com a correria, com o trabalho, quando chega o momento de você ler a palavra, de você meditar, de você ir para o culto, se encher da palavra de Deus, porque é necessário estarmos no culto, irmãos. É muito necessário. Eu vou dar só uma pausa aí. Por quê? Porque lá nós recarregamos as baterias. É como se você está vendo aí a churrasqueira acesa e um carvão ficou bem longe da churrasqueira. Em breve ele vai se apagar. Assim somos nós. Um dia é uma tarefa, outro dia é um problema, outro dia tem outro obstáculo e vamos esfriando espiritualmente. E é o que o diabo deseja. E Paulo chama Satanás como Deus no minúsculo, deste século, espalhando nele, no mundo, a sua influência. Por isso que ele se transforma em anjo de luz. Porque é evidente que o diabo não aparece para mim e para você de rabo e chifre, senão a gente corria. Ele aparece de uma maneira sutil, uma maneira elegante, te trazendo boas respostas, te mostrando que há solução para tudo, e quando vê, você tá numa grande enrascada. Em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, e como príncipe deste mundo, Satanás espalha nele sua influência. Irmãos, isso é o que mais nós temos visto e vivido nesses últimos dias, a má influência de Satanás na terra, usando jovens, usando crianças, usando pessoas. E nós vemos tantas coisas tristes, tantas coisas que nós nunca chegou a pensar que um ser humano seria capaz de fazer. E nós sabemos o que está por trás, porque ele cega o entendimento. E muitas vezes você está falando a palavra de Deus para a pessoa, você está explicando a palavra de Deus, você está mostrando o caminho para ela, mas ela não consegue entender. Porque o Deus desse século, ele cega, ele cauteriza a mente, ele cega a nossa visão, ele distorce, ele arruma um jeitinho para o pecado. Então, assim ele vai ganhando espaço, ele vai minando na nossa vida. Então, elimina hoje, elimina amanhã, ele entra por um lado, ele entra por outro. E quando nós vemos, nós estamos num beco sem saída. E só Deus por nós. Glória a Deus que nós temos uma aliança com Deus, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos lembrar, por exemplo, que um soldado, ele não vai para um campo de batalha, ele não vai para a guerra sem conhecer, sem fazer o perfil do inimigo dele. Porque se ele não fizer, ele morre. Ele morre. Ele, assim que ele entrar no campo de batalha, ele pode ser surpreendido, certo? Então Paulo chama Satanás como Deus deste século, espalhando nele toda a sua influência, que é o que nós estamos vendo hoje, o qual anima o espírito do anticristo presente no mundo.
1 João 4,3, ela diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. De maneira que o reino das trevas, composto dos súditos humanos e espirituais dos demônios, organiza e sustenta a oposição contra Cristo e sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Outro aspecto da posição do mundo são as suas aflições peculiares. O cristão, ele pertence ao reino de Deus, portanto, sofrerá a oposição do reino deste mundo. Os preferidos e herdeiros do céu nunca foram queridos deste mundo, desde que houve a rebelião de Lúcifer. Em João 15,18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus disse que venceu o mundo. Está lá em João 16,33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E buscando a Deus em nome de Jesus, nós podemos vencer. Colossenses 3,17 diz assim: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele. Graças a Deus Pai. Nós precisamos entender, irmãos, que na batalha espiritual, o diabo ele tem suas estratégias. Então, em 1 Pedro 5, 8, 9, ele nos alertou sobre isso. E até gostaria de parar aqui um pouquinho para um comentário. Muitas pessoas não gostam de falar do inimigo. Não gostam de tocar no assunto. Uns acreditam que ele existe, outros acreditam que não existem, mas aí é que já está a estratégia dele. É isso que ele deseja, tanto para mim quanto para você. Mas nós podemos ver no Novo Testamento que Jesus foi confrontado pelo diabo dentro da palavra no deserto, sendo filho de Deus, sem nenhum pecado. Imagina nós, meros mortais. E também Paulo, né? Paulo nos alerta, Pedro nos alerta, então nós achamos vários textos nos chamando a atenção para isso, para o nosso inimigo. Então, em 1 Pedro 5, 8, 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que é isso? O diabo, quando ele vê que você ergueu a mão um dia ou liberou, porque a palavra de Deus diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus e creres, você ali tem uma aliança com ele, você tem vida em abundância, o teu nome está escrito no livro da vida. Então, naquele momento, você fez uma aliança no mundo espiritual. Então, o diabo vem e anda ao seu derredor, procurando uma falha sua, que nós chamamos de brecha. Só que, se ele não encontra, ele não pode te tocar, porque você é templo do Espírito Santo.
Então ele não pode te tocar. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Geralmente, Satanás, ele utiliza as estratégias, eu acabei de falar sobre isso. É bem sutil para enganar, para ludibriar a humanidade. Em 2 Coríntios 11:14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, ele se transfigura porque se ele aparecer de uma maneira horrível na nossa frente, nós não vamos aceitar ele. Nós vamos fugir, nós vamos correr, nós vamos ter medo. Então, vamos ver aqui, nessa pincelada que eu estou dando bem por cima, 3 estratégias comuns que o diabo usa para que a gente não vigie, para que a gente não ore, para que a gente não fique preocupada, para que a gente não se preocupe se há eternidade, se há céu, se há inferno. E é uma mentira de Satanás, porque tudo que você faz na sua vida, você faz em vida. Amém? Então vamos ver as 3 estratégias. Primeiro, Satanás deseja que as pessoas não creiam na sua existência. Existem pessoas que creem que ele é apenas um mito inventado pela religião. Segundo, ele coloca uma lente de aumento nele mesmo, em si próprio, para que o seu tamanho provoque medo nas pessoas, curiosidade em alguns, enganando todos os homens com vantagens e poderes das trevas. Terceiro, Satanás deseja que as pessoas não se importem com a sua existência e vivam como se ele não existisse. Tem muitas pessoas que dizem, depois que eu morrer, Deus decide. Aqui, mas já voltei. Satanás deseja que as pessoas não se importem com a sua existência e vivam como se ele não existisse, pois muitos sabem da sua existência, porém vive de forma relaxada, displicente, sempre nas fronteiras do inimigo, como se ele não existisse à beira de um abismo. Salmo 42:7, Lucas 8:12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Porque toda vez que você ouve a palavra do Senhor, a tua fé é movida e cada vez mais você sente sede da palavra de Deus, você tem aquela busca da palavra de Deus. Mas se você está à beira do caminho, naquela indecisão, um pé aqui e outro lá, o diabo vem e rouba da sua mente, do seu coração. Você ouve a palavra, mas você não consegue guardar, você não crê, você não vive, você não muda. E nós não seremos salvos se não cremos. Neste caso, a palavra do Evangelho não será salvadora a nós, a não ser que esteja misturada com fé. O diabo faz tudo o que pode para não deixar que creiamos, a fim de que
Não acreditemos na palavra quando a lemos ou a ouvimos. Muitas vezes já conversei com pessoas que ouvem a palavra do Senhor, sabem que é de Deus, mas acredita que para a aplicação da sua vida pessoal não serve para ela. Se a ouvimos, ele tenta fazer para que esqueçamos novamente, para que nos desviemos dela. Hebreus 2:1, depois você vê. Ou se lembrarmos, ele cria preconceitos em nossa mente contra ela, ou tenta distrair-nos com outras coisas mundanas, né? E a nossa batalha, ela é contínua. Há uma guerra em curso para a tua alma e as almas de muitos. Como está escrito, Deus não está querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Esteja sempre preparado, vigie. Trata-se de uma batalha espiritual diária. Você precisa ser uma pessoa que tem compromissos com a palavra de Deus, fazendo leituras da palavra, meditando, estudando, ensinando na direção da palavra, cuidando para que os seus atos sejam testemunho onde você estiver, para que os teus te cerquem, para que os que te cercam vejam o teu testemunho. Jesus não disse que seria fácil. Lembre-se, não se iluda com as armadilhas do inimigo, com a tua falta de tempo, com vícios, com cansaço físico. Não sobrando tempo para Deus, haverá grandes conflitos, pois Satanás fará de tudo para te desanimar e te acusar. Satanás irá tentar emaranhar-te com os prazeres do mundo, mais os cuidados deste mundo, gastando o seu tempo, ocupando todo o seu tempo, tirando toda a sua energia. Ele procura que você torne ao pecado, se torne um costume, e assim será rebelde para com Deus, te apartando de Deus. Ele vai te trazer esfriamento espiritual. E ele pode usar a sedução das riquezas contra você. Poderá lhe dar sonhos falsos, causar-lhe orgulho, para que você se torne teimoso e rebelde. E assim desprezará toda a correção de Deus. Ele fará de tudo para minar as suas forças, levantando-se contra vós, para tentar, no final, te envergonhar e te fazer parar. É terrível, né? Essa situação. Mas, se realmente nós não prestarmos atenção, se nós não buscarmos a presença do Senhor, se nós não estivermos vigiando, estivermos atentos a esta batalha contínua, nós realmente baixamos as armas. Paulo, em Efésios 6:10, ele nos fala aqui da armadura de Deus, né? Eu vou estar lendo.
e vamos estar encerrando. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10 ao 18. Realmente, irmãos, nós precisamos nos revestir todos os dias da armadura de Deus, necessitamos da armadura de Deus, porque o mundo espiritual, ele existe, e ele vem atrás daquele que está querendo crescer no reino de Deus, que está buscando a direção da palavra, aquele que procura viver os mandamentos do Senhor, aquele que procura todos os dias o caminho da conversão, o arrependimento, se coloca diante de Deus. Ele não está preocupado com quem está no mundo fazendo a vontade dele. As pessoas do mal, as pessoas que estão fazendo tudo de errado, que sente prazer até nisso, e não leva isso como importante, não vê o mundo espiritual nessa parte. Então, precisamos todos os dias vigiar, buscar, orar, prestar atenção que tem um mundo espiritual. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Aqui na terra nunca se viu morrer tanta criança, tanto jovem, tanta briga nos lares, tantos ataques, tantas coisas horríveis que a gente escuta, que os próprios pais matam filhos, que filhos matam pais. Isso é tudo ação demoníaca. As pessoas esqueceram de buscar a presença de Deus para dentro do seu lar. As pessoas estão vivendo uma parte de inversão de valores. Existem lugares que a gente fica abismado das coisas que a gente ouve quando liga a televisão, quando vê os acontecimentos. Então, vamos vigiar, vamos orar, vamos estar atentos, vamos perseverar. A palavra de Deus, ela diz que é para eu e você que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, colocar a mão no arado e não olhar para trás. O que é não olhar para trás? Não se prende com as coisas do mundo, não se prende com nada. A palavra de Deus diz: aquele que não deixa mãe, pai, marido, filho, isso não é digno de ser o meu discípulo. É difícil, mas não é impossível. Nosso primeiro amor, amai a Deus acima de todas as coisas. Nosso grande amor é Deus, o nosso primeiro mandamento. Então,
precisamos vigiar, precisamos entender que há uma batalha espiritual. E para você que depois vai estar vendo essa live e que não me conhece, aqui no Ministério Ebenezer Jeová Nissi, nós trabalhamos ensinando sobre a batalha espiritual, falamos também da cura das emoções, ministramos, mas no momento não estamos fazendo estas partes devido à pandemia, só online, só por telefone. A pessoa pode entrar, deixar o recado e eu passo o zap e conversaremos. E o nosso trabalho é esse, orientar para fechar brechas, e cada um vai para o seu ministério dar fruto, trabalhar no reino de Deus. Nós não estamos preocupados com placa de igreja. Inclusive, se os pastores quiserem vir junto com suas ovelhas, sinta-se à vontade, serão muito bem-vindos. Não agora, irmãos e pastores, por favor, porque no momento a gente está no momento da pandemia, então nós tiramos isso porque não temos aqui um espaço adequado dentro da lei para recebermos todos vocês. Gostaríamos muito, mas no momento não está dando. Mas o nosso trabalho é esse, é orar, é interceder, é ensinar dentro da palavra, tudo com respaldo bíblico. E alguma coisa que você gostaria de saber ou tem interesse em saber, pode deixar. O que eu não souber, eu vou procurar informação e vou te passar com a maior alegria, tá bom? Vamos orar nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante do teu altar. Eu te apresento essa live, eu te apresento as pessoas que aqui passou, eu te apresento as pessoas que aqui estão. Pai, visita elas agora, nesta tarde, e em nome de Jesus, que o mover do teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, cada família. Pai, em nome de Jesus, todos os demônios, principados e potestades já estão amarrados, sem nenhuma ação sobre a vida dessas pessoas, sobre tudo que se relacione com elas, tudo que é delas, todos os seus sonhos, seus projetos, seu ministério, seu casamento, tudo que é delas. Pai, em nome de Jesus, esses demônios já estão entregues nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, cada dia mais nos dê entendimento, sabedoria para aprendermos a Tua Palavra, para falarmos da Tua Palavra, para conhecer mais da Tua Palavra, e que possamos alcançar muitas vidas, principalmente muitas almas para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor, e a ti é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado pela sua companhia, Camila. Que Deus te abençoe grandemente, que as bênçãos do Senhor estejam aí sobre sua casa, sobre seu ministério, sobre sua família linda, sobre tudo que é seu. Te amamos, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Eu vou estar cada 15 dias falando um pouquinho sobre batalha espiritual. Não vou estar todos os dias, não vou estar toda semana, porque eu já faço outras lives. Então, no momento, eu vou estar trazendo
assim, um estudo aqui, outro lá, só falando um pouquinho sobre os ataques de principados e potestades na nossa vida. Mas não se esqueça, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você está buscando a Deus, se você está orando, se você está vigiando, liberando a palavra, tomando cuidado para não sair palavras de maldições, não se preocupe, ele anda ao derredor, mas ele não te toca. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma tarde abençoada. Estarei aqui amanhã de manhã, às 7h30. Paz do Senhor Jesus, um beijo.